Boa noite, pessoal. Eu tive um problema com o áudio aqui, que eu não sei o que foi exatamente, mas a gente está de volta aqui, né? A gente vai falar sobre indulgência. E daí agora a gente vai acabar se alongando um pouquinho mais, porque a gente está começando aqui 20:43. Depois do problema, eu acho que foi um problema no servidor do programa que a gente usa para poder fazer a live pelo Facebook aqui. Então, assim, vocês me perdoem, porque na verdade não foi algo que estava dentro do meu computador, alguma coisa, foi algo externo que eu não sei muito bem explicar o que foi. Mas então a gente vai iniciar, né, a reflexão de hoje. Nós vamos fazer um convite a todos, sejamos indulgentes. E para iniciar essa reflexão de hoje, a gente fazer uma oração pedindo à espiritualidade superior que possa nos conduzir, que possa nos guiar, que possa estar conosco o tempo todo, para que a gente possa entender, compreender e passar aqueles conhecimentos que não são necessários para o coração de cada pessoa, para que a gente então possa entender o que realmente é ser indulgente, né? Tudo que assim é e que assim seja. Tudo que nós vamos falar hoje aqui veio de uma psicografia do meu mentor, o José de Arimateia, do livro Renovando Atitudes, do Evangelho segundo o Espiritismo, e mais algumas citações que vão aparecendo aí durante a nossa live. Então, me perdoe, né, por essa falha, mas agora a gente recomeça para poder passar essa mensagem. Então, a gente tem um convite, sejamos indulgentes, e vamos primeiro trabalhar essa ideia da palavra indulgência, né? O perdão requer força, coragem e disciplina. Implica o abandono de sentimentos profundos, uma transformação interior e uma mudança comportamental. Então, a indulgência é esse perdão profundo, é esse perdão que a gente consegue dar e que depois a gente não fica lembrando, remoendo aquilo. É efetivamente perdoar, é o perdão absoluto, né? Isso é indulgência, quando a gente consegue, então, abrir as portas do perdão completas no nosso coração. E perdoar é realmente deixar aquilo de lado e aquilo não passa a não ter mais importância para a nossa vida. Se aquilo fica corroendo você, é porque, na verdade, você não teve indulgência, você não chegou a perdoar de maneira integral aquela situação, aquela pessoa, por aquela coisa incômoda que possa ter acontecido. Então, iniciando aí a psicografia do José de Arimateia, ele nos diz o seguinte: os passos que escolhemos dar na caminhada da vida são os que nos levam pelos caminhos da luz ou das trevas. Todos os seres humanos encarnados na Terra, eles têm o seu lado luz e o seu lado treva, o seu lado luz e o seu lado sombra. Todos, né? Até mesmo aqueles que a gente considera iluminados, eles têm os momentos em que eles ficam com alguma coisa pesada e gera algum tipo de dúvida neles. Quem não leu o livro, não assistiu o filme sobre a vida de Madre Teresa de Calcutá, eu aconselho que vocês possam ver esse filme, porque é um filme interessantíssimo, em que mostra que a Madre Teresa, apesar dela ser essa pessoa que é que é, né, aquela que a gente tem como exemplo para seguir muita coisa, ela também passou pelos seus momentos de treva, pelos seus momentos de dúvida profunda, em que ela não sabia muito bem para onde andar. Então, até mesmo esses seres super iluminados que vêm para a Terra passam por momentos em que eles também ficam com medo, em que eles também têm dúvida, em que o lado treva acaba aparecendo neles, né, de uma maneira forte. Então, isso não é inerente apenas de nós, meros mortais, né? É inerente de todos aqueles que estão aqui na Terra, encarnados, mesmo que eles já sejam mais iluminados do que nós. Então, essa questão da luz e da treva, né, são escolhas que a gente pode fazer no nosso caminho. Muitas vezes a gente precisa trabalhar esse lado treva na gente. E a escolha é de trabalhar isso, para que ela possa ir cada vez menos sendo treva. Né? O próprio Francisco de Assis falou: se você coloca uma chaminha de luz num quarto escuro, você vai iluminar esse quarto escuro, por mais que a chama seja pequenininha. Então, assim, a gente tem possibilidades e capacidades para iluminar as nossas trevas. Basta a gente querer,
basta a gente escolher esse caminho de iluminação, né? Continuando, ele fala para a gente, o José de Arimateia, as trevas internas são aquelas paragens escuras que trazem dor e sofrimento, que fazem com que vejamos nos outros apenas o pior. Quando a gente olha para um irmão, para alguém, né, para uma pessoa que trabalha com a gente, para o nosso pai, para a nossa mãe, para o nosso irmão, para qualquer pessoa, e consegue enxergar nessa pessoa somente o pior, significa que nós também só estamos dando o nosso pior. É muito importante a gente lembrar da questão do espelho, né? Que quando a gente observa no outro algo que nos incomoda muito, é porque aquilo está mais na gente do que no outro, né? Quando João fala de Pedro, eu sei mais de João do que de Pedro. Por quê? O que aparece é muito mais as ideologias do João do que realmente quem Pedro é. Porque Pedro está sendo um espelho para João. Então, a gente precisa, muitas vezes, agradecer essas pessoas que nos trazem esses incômodos, porque elas estão sendo aquele espelho que a gente precisa para poder mudar o nosso campo de visão sobre muita coisa na nossa vida, no nosso comportamento, nas nossas atitudes. Né? Se a gente só enxerga a sombra no outro, porque a sombra está maior em mim do que a luz. E eu preciso trabalhar essa luz em mim e deixar a sombra de lado. Então, eu preciso também encontrar o melhor em mim para poder ver o melhor no outro. Eu preciso acender a minha luz para poder enxergar a luz do outro. Se eu ainda não consigo enxergar a luz do outro, é porque a minha também está apagada. Sendo que todos os seres humanos têm luz e sombra dentro de si. Nós temos esses dois lados, né? E é justamente por isso que a gente está aqui, para aprimorar o nosso lado sombra, para trabalhar o nosso lado sombra e trazer luz para esse lado. Para trazer luz para ele, a gente precisa se instruir, né? Espíritas, instruí-vos, né? A gente precisa se instruir, a gente precisa aprender. Só o que a gente leva da Terra para a vida espiritual são os nossos conhecimentos e os nossos sentimentos. Então, se a gente leva muito conhecimento com sentimentos ou sentimentos opressores, sentimentos de baixa sintonia, não adianta muito. Se a gente leva muito conhecimento e sentimentos elevados, isso vai ser muito interessante. Então, a gente precisa se instruir e, ao mesmo tempo, se iluminar, porque não adianta só a gente se instruir também. Tem uma historinha, né, que é bem interessante, de um palestrante, né, um palestrante espírita, né, que fazia as palestras e tal, e tinha uma pessoa que sempre estava lá ouvindo, uma pessoa bem humilde, bem, né, estava sempre lá ouvindo aquele palestrante, admirando aquele palestrante, achando, né, tudo que ele falava muito legal. Aí esse palestrante desencarnou e essa pessoa também. Quando esse chegou lá, né, no lugar que eles estavam e tal, na colônia, essa pessoa que o ouvia estava num patamar mais evoluído do que ele. Ele falou assim, ué, mas como assim ele pode estar num patamar mais evoluído do que eu, se fui eu que passei todos os conhecimentos para ele? Aí eles falaram assim, porque você falava, você tinha o conhecimento, mas não punha em prática esse conhecimento. Ele ouvia tudo que você dizia e punha em prática. Então, ele evoluiu mais do que você, porque a prática, aquilo que ele colocou em prática, fez com que ele crescesse. E você ficou só no conhecimento. Então, a gente precisa fazer as duas coisas. A gente precisa ter o conhecimento e a gente precisa colocar esse conhecimento em prática para que a gente, então, acenda a nossa luz e diminua as nossas sombras. Quanto mais a gente acende a nossa luz, mais a gente diminui as nossas sombras. A gente precisa só escolher esse caminho. Quando se envereda pelas trevas da mente, perde-se a percepção do todo e fica-se limitado a um olhar carregado de conceitos estabelecidos e fechados para as verdades da luz que brilha dentro de cada ser. Alguns expandem essa luz, outros, ao contrário, tentam abafá-la. Então, assim, a gente é que escolhe enveredar pelo caminho das trevas, dos pensamentos conturbados, dos pensamentos agitados, dos pensamentos confusos, ou de parar, respirar, centrar, entrar em oração ou entrar em meditação para poder compreender, tomar consciência de tudo que está acontecendo. Quando a gente faz esses movimentos, parar, olhar, né, observar
tomar consciência do que está acontecendo para agir, a gente está acendendo o nosso lado luz. Quando a gente reage a determinada situação sem pensar nela, a gente está alimentando o nosso lado sombra. Então, o que a gente está escolhendo fazer? Expandir a nossa luz ou abafar a nossa luz com as nossas sombras? Nós é que fazemos essas escolhas, sempre. Com os olhos vendados pelas trevas, o indivíduo só consegue ter a percepção das sombras alheias. Então, quando a gente resolve ficar cego, a gente só consegue olhar o outro e ver as sombras dele, porque as nossas sombras estão aflorando. Aí desabrocha dentro dele também as suas sombras, e os sentimentos próprios do egocentrismo ganham força e plenitude. Essa imagem é uma imagem bem interessante, bem representativa, né? Então, um homem bem vestido, com uma postura interessante, caminhando firme, com passos firmes, todo dono de si. Mas olha lá que a sombra dele como é. Então, será que ele realmente é isso tudo que ele mostra? Ou será que ele esconde atrás de uma casca aquilo que ele realmente é? E esconde dele mesmo quem ele realmente é. Esse é o maior problema, quando a gente tem uma vaidade tão grande de ser alguém que a gente não é, e a gente esconde da gente mesmo quais são as nossas sombras. E quando a gente esconde da gente mesmo, aí a coisa fica difícil, porque a gente não quer ver. E aí tem aquele ditadinho, né? O pior cego é o que não quer ver. É exatamente isso. Quando a gente fecha os olhos para aquilo que a gente realmente é, sem querer ver. Fala assim, não, isso aqui eu não quero ver, não. Ah, só quero ver isso aqui que eu sou legal. Isso aqui que eu sou ruim, eu não quero ver, não. A gente precisa trabalhar os dois lados. O que a gente é muito legal, o que é a nossa luz, a gente pode trabalhar cada vez mais para ser cada vez mais iluminado. Mas a gente precisa também trabalhar o nosso lado treva, o nosso lado sombra, para aprimorar esse lado e transformar em luz. Não há nada que não possa ser transformado em luz. Tudo pode ser transformado em luz. Todas as nossas potencialidades podem ser usadas para caminhos edificantes e de luz. A gente é que escolhe para qual lado a gente vai usar as nossas potencialidades. E se a gente envereda por esse caminho do egocentrismo, de se achar, né? Eu sou o tal, eu sou a pessoa, como esse palestrante espírita que desencarnou e falou, mas eu que detinha o conhecimento e passei para ele, como ele pode estar mais iluminado? Olha o ego aparecendo, né? E o outro humildemente fez tudo o que ele falou e conseguiu acender o seu lado luz. E o lado treva do palestrante, ele estava mais aflorado porque ele tinha tanta vaidade no que ele fazia que aquilo tudo ele só falava, passava para os outros, mas não fazia na sua própria vida. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, porque ter o conhecimento, né, não significa que a gente já, né, já sei isso tudo, mas e colocar em prática? Será que a gente está colocando? Essas coisas a gente precisa colocar na balança. Então vamos ver aqui o que os sentimentos do ego proporcionam e o que os sentimentos da luz proporcionam. Vamos dizer que os sentimentos do ego sejam esses sentimentos das sombras e esses sentimentos da alma sejam os sentimentos da luz. Então o ego, falso ser, separação, culpa, hostilidade, ressentimento, queixas, poder, materialismo, ira, frieza, quer a guerra, concentra-se no passado ou no futuro, intolerância, autonegação, quer sempre mais, olha só para si, acumula conhecimentos, tenta ser. O lado luz, verdadeiro ser, unidade, compreensão, amizade, perdão, gratidão, humildade, espiritualismo, felicidade, simpatia, quer a paz, concentra-se no aqui e agora, na presença, paciência, autoaceitação, simplicidade, se vê dentro do todo, tem sabedoria, simplesmente é. Então, a gente tem os dois lados. Claro que a gente não desenvolveu todas essas qualidades da luz. E claro que nós ainda temos muita coisa aí dentro do ego, porque senão a gente não estava mais reencarnando na Terra. A gente tem esse misto de coisas. E para algumas situações da nossa vida, a gente deixa a luz acender. Para outras, a gente deixa a treva acender. E aí, quando aparece essa situação que a gente deixa a treva acender, a gente também tem que agradecer essa situação, porque ela está aparecendo para a gente poder ver o quanto a gente já evoluiu e o quanto a gente ainda precisa evoluir. Quais são os sentimentos que afloram na gente no momento em que alguém, por exemplo, nos insulta,
No momento em que alguém não tem compreensão com a gente, quais são os sentimentos que afloram? Quando a gente tem a percepção disso, é maravilhoso, porque a gente pode trabalhar isso para poder aprimorar isso e virar isso para o lado bom e não para o lado ruim. É sempre possível acender a luz na treva, né? E deixar a sombra de lado. Muitas vezes, né, a pessoa se vê assim, né? Existe uma diferença entre o que a gente é e o que a gente está. O verbo ser é um verbo que indica um estado permanente. O verbo estar é um verbo que indica estado transitório, que pode se modificar. Então, nós somos um espírito, nós somos um ser, nós somos luz, mas nós ainda estamos na sombra. E a gente precisa trabalhar isso para poder transformar isso em luz, essa sombra, para poder ser luz integralmente. Quando enveredamos pelos caminhos da luz, ao nos iluminarmos, clareamos tudo ao nosso redor e começamos a perceber a luz no outro. Então, quando a gente tem muita luz, quando a gente está iluminado, a gente olha para o outro e só vê luz. Aí alguém vem falar com a gente do fulano. Nossa, fulano tem esse defeito, aquele outro, assim. Mas você já parou para pensar que essa qualidade deles são tão legais que esses defeitos até somem? É muito difícil a gente ouvir isso de alguém. Porque geralmente a gente só está preparado para fazer a crítica, para fazer o julgamento. O julgamento é o grande câncer da humanidade. Quanto mais a gente julga, mais a gente é julgado. E quanto mais a gente julga, mais a gente é julgado. Isso vai virando uma bola de neve, que não para nunca. Mas se a gente consegue olhar para o outro com compaixão e poder perceber o quanto de bom o outro tem, a gente muda toda a perspectiva, a gente abre as nossas perspectivas para olhar por um sentido muito mais interessante para o outro. Por quê? Porque a gente deixou a nossa luz aflorar, a gente deixou a nossa luz desabrochar. E aí a gente consegue ver a luz no outro também, ao invés de ficar vendo somente a sombra do outro. Então podemos ver o melhor do outro, e as sombras, os defeitos, passam a ser meros detalhes. A necessidade de competir, de ser melhor, de ser vitorioso, de ter mais, o julgamento, a inveja, tudo isso acaba. A sociedade que a gente vive, ela incita a competição. Ela incita a questão de você tem que ser melhor do que o outro. Para você ser vitorioso, você tem que ter. Não é verdade assim? Ter mais. E ser mais. Será que não seria melhor? Se a gente se concentra em ser mais, a gente cresce como pessoa, como ser humano e na nossa profissão também. E aí a gente vai crescer sem nada disso, sem competição, sem querer ser o melhor, sem ser vitorioso, deixando aflorar o que a gente realmente é, o nosso ser, a nossa luz. Desapegue-se de sua forma habitual de ver o mundo. A abertura para diferentes pontos de vista clareia nossas perspectivas. É muito interessante a gente pensar em qual é o ângulo de visão que eu estou olhando as situações da vida. Em qual é o ângulo de visão? Eu estou olhando por esse ângulo aqui. Abre. Vai para o outro ângulo, olha um pouquinho por aqui. Vai para o outro, olha um pouquinho por aqui. Não existe certo ou errado totalmente fechado. Não existem verdades absolutas. O que é certo para mim hoje, daqui a algum tempo eu posso perceber que não era nada daquilo que era certo. Então, fechar as coisas em quadrados, isso é certo, isso é errado, determinar conceitos e preconceitos sobre determinadas coisas, não abre caminho, só fecha. Quando a gente define, a gente fecha caminhos. Como que a pesquisa científica trabalha? Ela trabalha com hipóteses, com perguntas. As perguntas abrem caminhos. Quando a gente faz uma pergunta, a gente vai buscar a resposta dessa pergunta. E muitas vezes vai aparecer outra pergunta para poder achar a resposta e assim a gente vai abrindo caminhos na nossa vida. Quanto mais a gente define e fecha, menos a gente está aberto para o novo. Mais a gente fica fechado no velho. E isso vai fazendo a gente também ficar carrancudo e velho. Então, ao invés de definir as coisas, isso é assim e pronto. Isso tem que ser assim, isso é certo, isso é errado, isso tem que ser desse jeito. Vamos abrir perspectivas. Quem sabe pode ser diferente?
Nossa, se a gente fizesse desse outro jeito aqui, quem sabe seria legal. E se a gente fizer uma experiência nova com isso aqui e fizer desse outro jeito? Fica na pergunta, sempre. Sempre abrindo possibilidades para a vida, sem fechar nunca. Olha por vários ângulos de visão e experiencia cada ângulo de visão para ver de que maneira aquilo vai acontecer de uma maneira diferenciada na sua vida. Essa experiência é muito interessante. A cada dia, ao nascer do sol, temos a chance de recomeçar. Sempre a gente tem a chance de recomeçar. E a questão do dia e da noite mostra exatamente isso pra gente. A gente viveu um dia inteirinho, vai chegar à noite, a gente vai descansar o nosso corpo físico, dormindo, o nosso corpo espiritual vai sair, vai trabalhar em outras paragens, vai estudar na colônia, vai usar, a espiritualidade vai usar o nosso ectoplasma para isso, para aquilo, vai fazer várias coisas que a gente não vai ter nem consciência. E no dia seguinte a gente vai acordar renovado para começar de novo um dia. Então nunca é tarde para começar. O Chico, né, falava para a gente não pode voltar atrás e fazer um novo fim, mas a gente pode começar agora, tudo de novo, fazer de agora para frente um novo começo. É a questão do plantio que a gente sempre fala, né? Nossa, o que eu plantei até agora me trouxe nessa situação que eu não estou achando legal. Então eu vou começar a plantar diferente para poder ver se eu abro perspectivas e vai abrir. Sempre que a gente planta diferente, a gente colhe diferente. E a gente pode ir mudando o plantio, a gente pode ser metamorfose o tempo inteiro, se modificando, se reinventando o tempo todo da nossa vida. Aqui é a metáfora dos óculos, né? Todos os dias, quando o sol nasce, nós temos a oportunidade de trocar os antigos óculos embaçados pelo tempo por novas lentes, para vislumbrarmos o mundo, a cidade, a casa, as pessoas, as situações e enxergar tudo através de novas perspectivas, novos ângulos, observando tudo de um modo novo de novo. Sempre um modo novo de novo. Isso é muito importante. Nossa, estou cansada desses óculos, estou meio velhinho, estou sempre olhando as coisas com ele. Vou comprar um novo, vou botar um óculos novo. E olho a vida a partir de um novo prisma. Muda o ângulo de visão, olha através do olhar do outro. Se fosse fulano nesse lugar, o que ele diria? O que ele faria? Será que o que ele faria, o que ele diria, pode ser uma lição para mim ou não? A gente precisa trabalhar as nossas percepções, né? Trabalhar os nossos ângulos de visão e a nossa visão de mundo sempre. Sempre buscando uma nova visão, sempre, para poder modificar aquilo que está ali permanente. Aí, o perdão para as falhas alheias torna-se automático, porque entendemos que todos somos seres em evolução e estamos em um estágio em que ainda experimentamos sensações de menores vibrações. Cada ser doa o que tem para doar. Então, assim, quando a gente se abre, quando a gente abre perspectivas para poder olhar através do ângulo do outro, entendendo que cada um é um ser diferente e temos experiências diferentes e temos uma linha evolutiva diferente, e a gente vem de milênios evoluindo, mas cada um passou por uma experiência diferente, então aquilo trouxe a gente até aqui através de caminhos diferentes. Nem todos os caminhos são para todos os caminheiros, porque a gente às vezes já passou por determinadas experiências que a gente não precisa mais, mas o outro precisa. Então, quando a gente chega nesse patamar de compreender o todo e se colocar no lugar do outro para entender a situação do outro, o perdão é algo automático. Porque as falhas, a gente vai entender que aquela pessoa está dando o que ela tem para dar. Só. Ela não consegue dar mais do que aquilo. Por quê? Porque ela não chegou ainda no ponto seguinte que ela precisa chegar. Então, se ela está me mandando uma ofensa, essa ofensa não é minha, não é para mim. É algo dela com ela mesma. Então, não preciso tomar para mim como algo que seja para mim e revidar aquilo. Aí eu estou entrando na mesma energia da pessoa e estou dando para ela a mesma coisa que ela me dá. Eu só tenho isso para dar mesmo? Ou eu tenho mais? Se alguém chega com uma ofensa para mim, se eu olhar para ela e falar, nossa, ela pode ter passado por um dia ruim, ou ela pode não saber lidar com esse tipo de situação. Então, eu vou falar uma palavra amiga para ela, eu não vou ficar nervoso, né? Eu vou agir de modo diferente para não entrar nesse tom
nessa sintonia de energia que ela está. E a gente age diferente, entendendo que cada um doa somente o que tem. E o perdão se torna automático, porque, na verdade, quando a gente chega num patamar, a gente vai perceber que a gente nem precisa ser ofendido. Porque se aquilo que aquela pessoa está falando não tem nada a ver comigo, por que eu vou me sentir ofendido? Agora, se tem alguma coisa a ver comigo, eu preciso trabalhar isso em mim, ao invés de revidar para a pessoa. Nossa, será que ela tem razão? Para e pensa. Porque a gente também não pode comprar tudo que as pessoas falam como verdade para nós. A gente tem que sempre avaliar. Muitas vezes o que aquela pessoa está falando é um recalque dela mesma, que ela precisa trabalhar com ela. Mas se aquilo machucou a gente, percebe se você tem alguma coisa daquilo efetivamente. Vamos olhar para dentro e ver, será que eu tenho isso aqui? E eu vou trabalhar isso em mim. Então, ao invés de a gente ficar se ocupando em ficar ofendido com o outro, em revidar para o outro, a gente vai começar a se preocupar em se aprimorar e compreender o outro, não gerar expectativa no outro. E aí o perdão vai ser automático, porque a gente não vai nem precisar mais perdoar, porque a gente não vai mais se sentir ofendido. Pelo contrário, a gente vai agradecer aquela oportunidade de estar se aprimorando a cada passo. Tudo isso que eu estou falando é muito difícil, mas são exercícios diários que a gente pode fazer para poder se trabalhar sempre. O Osho tem uma fala que fala assim: o amor invoca amor e ódio invoca ódio. Tudo aquilo que nós damos retorna para nós. Essa é uma lei eterna. Assim, tudo aquilo que você deseja receber é aquilo que você deve dar ao mundo. Você não pode receber flores em retribuição de espinhos. O que a gente está dando para o mundo? O que a gente está recebendo do mundo? Se a gente está recebendo do mundo espinhos, por que será? Será que é o que a gente está doando? Será que é o que a gente está plantando? Espinhos? Não adianta a gente querer plantar laranjas e colher uvas. Não acontece. Então vamos pensar no que a gente está fazendo na nossa vida. O que a gente está doando? Antes de criticar o outro por estar te vindo com uma pedra. Por isso, ao invés de julgar e condenar o outro, partindo para o ódio e o ressentimento que corroem apenas a quem sente, isso é muito importante. O ódio, o ressentimento, o rancor, a raiva, ela corrói apenas aquele que sente isso pelo outro. O outro que fez aquela coisa má pra gente, e que ele nem vai saber que a gente está com ódio, ressentimento, raiva, rancor dele. Às vezes ele fez alguma coisa que para ele não teve a menor importância, e a gente vai ficar corroendo aquilo até quando? A gente vai ficar ressentido com aquilo até quando? Tem pessoas que passam encarnações e encarnações ressentindo com alguma coisa, obsedia a outra pessoa, e no final das contas ninguém sabe mais o motivo daquilo tudo. Foi um ressentimento bobo, por uma coisa que às vezes nem foi tão importante assim para o outro. Então, o outro é responsabilidade do outro. A nossa responsabilidade somos nós mesmos. Nós precisamos nos aprimorar. O que é do outro, deixa com o outro. O que é nosso, a gente pode trabalhar na gente mesmo. Então não adianta a gente ficar tentando ficar ressentido, ficar magoado, ficar com ódio, querer se vingar do outro, porque isso só vai corroer a gente mesmo. E pode corroer a gente vida após vida, se a gente não conseguir trabalhar isso numa existência que a gente esteja e que a gente perceba isso. Passamos a nos compadecer e dar aquilo que o outro precisa, por vezes atenção, por outras o silêncio, por vezes uma palavra, mas nunca devolveremos o mesmo que ele nos deu. Então isso é muito importante, né? A gente precisa trabalhar essa nossa capacidade de dar o que a gente realmente tem e não pagar na mesma moeda aquilo que o outro trouxe para mim. Se assim agimos, não teremos o que perdoar. Afinal, não seremos feridos, porque nos tornaremos capazes de compreender as limitações do outro. Todos temos limitações, nós também. E nem todo dia a gente está bem. Ah, mas ninguém me entende quando eu estou assim. Tudo bem. Mas se você tem condição de compreender, é porque você já andou um degrauzinho a mais que aquele outro. Então, por que eu vou querer me igualar ao outro?
ao invés de botar em ação as minhas próprias capacidades. É isso que eu tenho que pensar. Aí estaremos amando a nós mesmos, pois não nos deixamos ferir pela imperfeição do outro. A gente deixa o que é do outro com o outro e o que é nosso com a gente. Ele trouxe para mim uma ofensa, eu não recebo, eu deixo com ele. Ele trouxe para mim uma mágoa, eu não recebo, eu deixo com ele, eu faço uma oração, mas eu não recebo. Quando aquilo chega a atingir o coração da gente, dá naquele tufzinho assim, é porque a gente está começando a deixar entrar. E você pode fazer uma oração para ir tirando aquilo de dentro de você e não captar aquela energia. E, por consequência, o próximo, que precisou de determinado ato ou ação para ainda ignorar as leis divinas, às quais todos nós, crentes ou não no Criador, estamos submetidos. Então, assim, nós estamos submetidos às leis do Criador. A gente querendo ou não, a gente entendendo ou não, a gente acreditando ou não, estamos aí, né, a partir daquilo que o Criador mostrou para a gente. Então, assim, a gente precisa agir de acordo com aquilo que o Criador nos pediu, de acordo com aquilo que está no Evangelho, de acordo com aquilo que Jesus trouxe para a gente quando ele veio à Terra, que é o amor. Né? Quando a gente age com amor, a gente está sempre agindo através das palavras de Jesus. Perdão. Nosso conceito de perdão tanto pode facilitar quanto limitar nossa capacidade de perdoar. Por possuirmos crenças negativas e limitantes de que perdoar é ser apático com os erros alheios, ou é aceitar de forma passiva tudo que os outros nos fazem, é que supomos estar perdoando quando aceitamos agressões, abusos, manipulações e desrespeito aos nossos direitos e limitações pessoais, como se nada estivesse acontecendo. Não é isso que é perdoar, né? Perdoar não é ser apático, não é aceitar agressões e abusos. Isso não tem nada a ver com perdão. O Mahatma Gandhi falava assim: o fraco nunca pode perdoar. Perdão é atributo dos fortes. Então vamos ver aqui, né? O que é realmente perdão? Perdoar é não apoiar comportamentos que nos tragam dores físicas ou morais. Não é fingir. Peraí, vamos de novo. Perdoar não é apoiar comportamentos que nos tragam dores físicas ou morais. Não é fingir que tudo corre muito bem quando temos consciência de que tudo em nossa volta está em ruínas. Perdoar não é ser conivente com as condutas inadequadas de parentes e amigos, mas ter compaixão, ou seja, entendimento maior através do amor incondicional. Portanto, é um modo de viver. Então, perdoar não é ser apático a nada, não é aceitar com passividade nada, é compreender que o outro só tem aquilo para dar e não deixar aquilo atingir a gente. A gente precisa estar sempre em oração, precisa estar sempre equilibrado, com o nosso campo energético sempre vibrando aqui, junto à espiritualidade maior, para poder alcançar esse modo de viver, que é o perdão automático, porque a gente entende que o outro está dando o que tem. Ele só está dando o que ele tem. A quem o rancor, a raiva, o ressentimento, o ódio atormenta? Muitos processos, o valor do perdão, né? Muitos processos obsessivos, dolorosos, têm origem na dificuldade de perdoar. A maldade não é um estado permanente, é decorrente de imperfeições temporárias. O homem, hoje mal, um dia se tornará bom. Como eu falei no início, né? A gente é luz e a gente está na treva. A gente precisa levar luz para essa treva, para tornar essa treva algo positivo para a nossa vida. Então, hoje, se nós estamos maus, a gente pode deixar nossa essência divina surgir, que é o ser bom, que é o ser de luz. Essa é a nossa essência divina. Utilidade do perdão.
O perdão liberta, o ódio escraviza, algemando a criatura ao sofrimento. Amai aos vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam. Então, quando a gente começa nesse fluxo caleidoscópico de querer sempre retribuir com a mesma moeda, de dar o troco, né, de não deixar barato, eu não vou deixar isso. Uma frase que a gente, né, às vezes fala muito: eu não tenho sangue de barata. Não é questão de ter o sangue de barata. É questão da gente compreender a limitação do outro. E se a gente tem a mesma limitação que ele, trabalhar essa limitação em nós. Lembrando sempre da questão do espelho. Né? Se eu estou me sentindo daquele jeito, é porque tem alguma coisa minha lá. Então vamos sempre pensar assim. E ao invés de a gente querer retribuir, né, o mal com o mal, vamos buscar retribuir o mal com o bem, porque assim a gente vai estar iluminando os nossos caminhos e agradecer por aquela pessoa ter passado pelo nosso caminho para poder a gente descobrir aquilo que estava realmente nos ferindo a nós mesmos, que é o nosso lado sombra. Aí aqui tem uma frase do Chico, ele diz assim: o espírito que adquirir a virtude do perdão não achará dificuldade em mais nada. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, ele saberá administrar a sua vida. Olha que lindo isso, né? Não achará dificuldade em mais nada, porque aí a compreensão do mundo vai chegar até ele, vai chegar até nós, quando a gente realmente atingir a virtude do perdão, a virtude da indulgência, que é esse perdão completo. Se nos deixamos afetar pelos erros alheios, é porque ainda estamos caminhando pelas nossas trevas internas, e então nos deixamos inflamar por sentimentos próprios da ignorância do ego, que nos são arrebatadores. Eu sei, eu quero, eu mando, eu preciso. Eu sou o máximo. O que mais me impressiona nos fracos é que eles precisam de humilhar os outros para se sentirem fortes, né? Então, isso é uma frase do Gandhi e é uma frase que a gente pode refletir bastante também. Se alguém precisa tentar nos humilhar, porque a gente só é humilhado se a gente deixar, né? Porque a gente pode deixar com o outro que é do outro e ficar com o que é nosso. Se o outro está tentando me humilhar e aquilo não tem nada a ver comigo, eu deixo com ele. Eu não trago para mim. O que é mais impressionante nos fracos é que eles precisam de humilhar os outros para se sentirem fortes. Vamos pensar nisso. Aqui tem uma frase do Osho: o ego está sempre abalado, sempre à procura de alimento, de alguém que o aprecie. E é por isso que você está continuamente pedindo atenção. Você obtém dos outros a ideia de quem você é. Então, quando a gente compra dos outros a ideia de que a gente é porque a gente não se achou ainda. É a gente que precisa entender quem a gente é de verdade, procurando fazer esse olhar para dentro, buscar quais são as nossas qualidades e defeitos, trabalhar tudo isso em busca de ser, sempre, de ser. E aquilo que a gente está, a gente ir resolvendo. Buscando no espelho que o outro me traz o reconhecimento de quem a gente realmente é, trabalhar as nossas limitações incessantemente em busca da evolução. Esse é o melhor caminho. Sem comprar dos outros a imagem que eles têm de nós, porque essa imagem pode não ser de nós, mas deles mesmos, dos próprios defeitos que eles ainda não resolveram neles. O ego diz: depois que tudo der certo, eu vou sentir a paz. O Espírito diz: encontra sua paz e tudo dará certo. Percebe a diferença de olhar? Né? Então, se a gente está trabalhando no ego, a gente vai esperar tudo dar certo para ficar em paz. Se a gente está no Espírito, a gente encontra a paz para que tudo dê certo. Passos para enveredarmos para as armadilhas do ego, para as ilusões da mente. O ciúmes. O ciúmes é uma armadilha do ego, né? A gente não aceita que o outro seja feliz com outra pessoa, que o outro fale com outra pessoa, que o outro tenha amizade com outras pessoas, que o outro ame outras pessoas como ele ama a gente.
A confiança é o sentimento mais interessante para que o ciúme possa sumir da nossa vida. Outra armadilha do ego, a inveja, né? A gente quer o que o outro tem, e o que a gente tem nunca tá bom para a gente mesmo. Então, a gente sempre querer o que é do outro, e não perceber o que é nosso tem uma validade incrível. O que pode suplantar a inveja é a compreensão, é a cooperação. Um fazer pelo outro, para que todos juntos possam alcançar a plenitude. Outra armadilha do ego é a intolerância, né? Eu não tolero o outro, eu não aceito o outro, eu não aceito, porque você não está se aceitando. Eu preciso me aceitar para depois aceitar o outro. O que importa que o outro é, isso não interfere na minha vida. O que importa é quem eu sou. Então, a aceitação é ela que vai suplantar a intolerância. Outra armadilha do ego, a hostilidade, né? A gente finge ser o que não é para poder enganar o outro. E o que vai trabalhar a hostilidade é a amizade, né? A amizade pode, então, combater a amizade verdadeira, aquela que doa, aquela que está ali, que doa um ouvido, que doa uma palavra, que doa uma companhia, né? Essa aí vai suplantar a hostilidade. Outra armadilha do ego é a culpa. A gente mesmo se culpar por várias coisas, sem ter a compreensão de que nós somos seres em processo de evolução. E que com isso a gente vai acabar cometendo equívocos na vida. Então a gente precisa ser perdoado e crescimento para a gente. A gente vai errar. Jesus, Deus, quando nos criou, já sabia que a gente ia errar. E ele entende isso. Então, por que nós mesmos não conseguimos entender? Para que a gente possa suplantar a culpa, a gente tem a compreensão, né? Quando a gente compreende que nós somos seres em processo de evolução e a gente vai errar, a culpa some. Outra armadilha do ego, a negação. A negação de quem somos, a negação dos nossos sentimentos, a negação daquilo que a gente descobre em nós mesmos, para poder fingir que a gente é o que na verdade a gente não é. O que pode suplantar a negação é a aceitação. A aceitação de quem a gente realmente é, de quem a gente realmente precisa ser daqui a pouquinho, para poder ser cada dia melhor na nossa vida. Outra armadilha do ego, e que é enorme, é o orgulho, né? Essa imagem é muito interessante. Tem uma pessoa dando a mão, mas ele é tão orgulhoso que ele não consegue nem ver a mãozinha que o outro está dando, ele prefere ficar com orgulho. O que pode suplantar o orgulho? A compaixão e a humildade. Olhar para as pessoas, para o mundo e para nós mesmos com compaixão, com humildade. Isso não significa ser com pena, mas com compaixão, compreendendo que o outro dá o que ele tem, que ele não pode dar mais do que ele tem, porque ele não tem. O orgulho, pai de todos os vícios, segundo Allan Kardec. Outra armadilha, o ressentimento, né? A mágoa, o cárcere da alma. A gente fica ressentido, a gente fica remoendo aquilo, remoendo, e aquilo vai fazendo mal somente para a gente mesmo. O que pode suplantar o ressentimento? O perdão. Perdoar é libertar um prisioneiro e descobrir que o prisioneiro era você mesmo. O egoísmo é a próxima armadilha. E a gente pode suplantar o egoísmo com o altruísmo, né? Fazer as coisas em benefício de todos e não somente de mim mesmo. E aí a gente vai expandir a nossa luz, né? Quando a gente expande a nossa luz, a gente está sendo altruísta, a gente está pensando no bem maior, no bem comum, no bem de todos. Quando a gente é egoísta, a gente se fecha, né? E a luz acaba ficando abafada. E com tudo isso, com todos esses passos, a gente consegue alcançar a consciência, que é o nosso objetivo maior. Quando a gente alcança a consciência, a gente tem a plenitude do amor se desenvolvendo de maneira global na nossa vida. O amor.
O amor. O amor é isso. Não prende, não aperta, não sufoca. Porque quando vira nó, já deixou de ser um laço. Mário Quintana. O amor liberta, né? O amor não prende. O amor não tem ciúme, não tem nenhum daqueles sentimentos lá debaixo da escada. Quando nos deixamos ofender, magoar, humilhar, estamos trabalhando na luz ou na treva? Quando a gente se deixa ofender, magoar, humilhar, a gente deixa aflorar o nosso lado luz ou o nosso lado treva? A gente capta tudo aquilo do outro e vê como nosso mesmo? No ego ou no eu? No ego ou no ser? Então, quando a gente capta a ofensa do outro, a mágoa do outro, a humilhação do outro, a gente acende o nosso lado treva. E aí afloram coisas que a gente precisa trabalhar. Então, se aflorou a treva, agradece também, porque aí você vai ter a percepção daquelas mazelas que você precisa trabalhar em você mesmo ainda. E vamos trabalhar, né? O convite é ser indulgente, é ser perdão integral. Então, é trabalhar-se para que o lado luz possa aflorar, para que a gente possa alcançar a consciência e o amor. Aí tem essa metáfora, né, do anjinho e do diabinho que ficam ali na nossa cabeça. É o lado sombra e o lado luz, o lado sombra e o lado luz. Qual é o lado que a gente está ouvindo mais? A Zíbia fala assim pra gente: as pessoas só nos atingem quando damos poder a elas. Isso é muito lindo, né? Então, se alguém chega com uma humilhação e você toma aquela humilhação para você, você dá o poder para aquela pessoa de te humilhar. Para quem que a gente está dando poder? Vamos refletir? Se ao contrário, não nos deixamos influenciar, é porque começamos a enveredar pelos caminhos da iluminação. Uma das mais eficientes técnicas de perdoar é retornar o vital contato conosco mesmos, desligando-nos de toda e qualquer instrução mental para logo em seguida buscar uma real empatia com as pessoas. Se quisermos agir com sabedoria no mundo, o primeiro passo é aprender a acalmar a mente, né? Quando a nossa mente está acelerada demais, quando os pensamentos estão acelerados, a gente não consegue se concentrar em nós mesmos, entrarmos ali, né, no mais profundo do nosso eu, para poder entender as conexões que a gente precisa deixar aflorar para o mundo através da luz. Quando a nossa mente está acelerada, o nosso lado treva também vai aparecer com muita força. Então, deixemos de ser vítimas de forças fora de nosso controle para nos transformar em pessoas que criam sua própria realidade de vida, baseadas não nas críticas e ofensas do mundo, mas na percepção da verdade e na vontade própria. Vamos sair do vitimismo? Vamos parar de falar, tudo acontece comigo. Ah, não sei por que isso acontece comigo. Eu nado e morro na praia. As coisas ruins só acontecem comigo. Vamos ser protagonistas da nossa vida? Subir no palco e atuar como protagonista? Deixando de lado todas as críticas e ofensas e tendo a percepção de quem nós realmente somos, mergulhando para dentro e deixando aflorar o nosso lado luz. É importante crer nas leis divinas, que são para todos, e caminhar buscando a iluminação, sem luta, mas com confiança, sem esforço, mas com boa vontade, sem batalhas internas ou externas, mas observando e enxergando todo o processo com amor universal. Quando a gente luta por alguma coisa, a gente está indo além do que a gente é. A gente precisa ter confiança para poder caminhar calmo e tranquilo em direção ao nosso objetivo. Gandhi nos mostrou isso quando ele fez tudo o que ele fez com calma, com paciência, com consciência. Quando a gente se esforça, a gente vai além daquilo que a gente pode também. Então, a gente pode ter consciência do que a gente precisa ser, do que a gente precisa fazer
e fazer tudo isso com boa vontade. Quando a gente batalha, interna ou externamente, a gente também está indo além do que a gente é. Então, a gente precisa observar e enxergar todo o processo com o amor universal. Com o amor universal que vai fazer com que a gente também se ame e que a gente consiga compreender os nossos limites. Então, sempre trabalhando em prol da nossa modificação dentro das nossas possibilidades. Porém, se tropeçarmos e cairmos, entendamos que é normal, pois somos seres em processo de crescimento, fadados à iluminação. Contudo, precisamos nos permitir ainda nessa etapa errar, aprender com o erro para mais para frente acertar. Isso é muito importante. Sem julgamento, sem culpa. Nossa, não foi legal o que eu fiz, né? Como é que eu faço agora? Modifica a sua atitude. Só pede perdão, né? Volta atrás. Se a pessoa não perdoar, tudo bem também. Você fez a sua parte, aí o que é dela você não pode fazer. E continua seguindo em frente, sempre em oração e liberando o coração do peso. Sempre lembrando que o que é pesado é nossa mentira e o que é leve é nossa verdade. Então a gente sempre deve achar, a gente sempre deve escolher o caminho da leveza. Sempre sem culpa, sem julgamento, sem condenação de si próprio. Hoje é o dia perfeito, sem o peso do ontem, nem a ansiedade de amanhã. Hoje é um presente, viva-o, e só o que a gente tem é o hoje, é o presente, que é um presente de Deus para nós, que é o momento em que a gente pode fazer toda a transformação que a gente quiser no nosso ser, na nossa vida, no nosso eu mais profundo, no que a gente realmente é, e deixar aflorar a luz, e o perdão será automático na nossa vida. O único ser a quem podemos perdoar verdadeiramente é a nós mesmos. E é a nós mesmos que a gente mais condena. Aos outros precisamos compreender e aceitar, é o que podemos fazer. Né? A gente não muda ninguém. A gente aceita o outro do jeito que ele é, ou a gente se afasta. Compreender e aceitar que cada um somente pode dar aquilo que tem. Se ainda não tem compreensão, consciência, irá agir de modo controverso, muitas vezes precisando pisar no irmão para sentir-se poderoso. Então é muito importante a gente aceitar e compreender as limitações nossas e de todas as pessoas. Aí o Chico traz outra mensagem para gente. Quando alguém lhe magoar ou ofender, não retruque, não responda da mesma forma. Apenas sinta compaixão daquele que precisa humilhar, ofender ou magoar para sentir-se forte. Nossa forma de avaliar e de reagir e as atitudes que tomamos em relação aos outros, conceituando-os como bons ou maus, é determinada por um sistema de autocensura que se encontra estruturado em nossos níveis de consciência mais profundos. Toda e qualquer postura que assumimos na vida se prende à maneira como olhamos o mundo fora e dentro de nós. Então vamos observar quais são os nossos julgamentos que a gente não deve fazer, mas vamos ver como é que a gente está olhando para o outro. Como que a gente está olhando para a gente mesmo? Como que está sendo a censura com relação ao outro e a nossa autocensura? Isso pode trazer um nível de consciência muito grande, porque a gente pode aprender a modificar tudo isso que não está legal e a aprofundar aquilo que já está legal. A desestima a nós próprios nasce quando não nos aceitamos como somos. Então, assim, é muito importante um convite que eu vou fazer para vocês, né? Vamos nos olhar no espelho. Olha no espelho. Olha dentro do olho de quem você está vendo no espelho. Se observa inteiro. Lembrando que a gente é que escolhe a maneira como a gente vai aparentar na vida que a gente está, né? Nós já somos espíritos, a gente tem uma consciência um pouquinho mais um pouquinho mais aberta e a gente sabe que a gente escolhe isso. Olha dentro do olho dessa pessoa que você está olhando no espelho e diz: eu me amo e me aceito assim como eu sou.
Repete esse mantra até ele virar verdade. Porque quando a gente se ama e se aceita como a gente está dando o primeiro passo para toda a modificação que a gente precisa. Somente a autoaceitação nos leva a sentir plena segurança ante os fatos e ocorrências do cotidiano, ainda que os indivíduos ao nosso redor não entendam nossas melhores intenções. Ao tomarmos consciência de tudo isso, estaremos começando a galgar os caminhos da iluminação. É escolha nossa iniciarmos agora ou deixarmos para depois. Não devemos nos cobrar a perfeição, não devemos acelerar processos, mas deixar a luz ir desabrochando de dentro de nós com a graça e leveza, de dentro para fora, através dos estudos, dos ensinamentos, das sabedorias das leis divinas. Sem esforço, mas com entendimento, compreensão e consciência dos processos, e colocando em prática tudo aquilo que vamos aprendendo na nossa caminhada de aprendizados. A reforma íntima é um convite a todos nós, seres humanos, encarnados e desencarnados. Aí o Kardec fala, reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar as más inclinações que ele tem. Pese as verdadeiras vantagens do perdão e do ressentimento em seu coração. E então escolha. A escolha é sempre nossa, né? O caminho que a gente vai trilhar, a gente vai escolher, e a escolha é sempre nossa. Ninguém pode fazer isso pela gente. Aí vem mais uma mensagenzinha do Osho. Depois que você conhece a consciência, nada mais vale a pena. Você descobre a maior bem-aventurança da vida. Então, de repente, muitas coisas simplesmente se esvaem, viram bobagem, pura tolice. A motivação desaparece, o desejo desaparece e os sonhos vêm abaixo. O Evangelho é a nossa grande boa nova. Nos revela que temos a chave para renovar nossas vidas a partir do momento que tomamos consciência de tudo aquilo que nós somos. Então, vamos deixar essa reflexão. Estamos vibrando nas trevas internas ou na luz? No ego ou no eu? A mente traz os pensamentos que fazem com que criamos nosso amanhã. Os pensamentos criam nosso agora. Aquilo que escolhemos acreditar. No que nós estamos acreditando. Em que a gente está vibrando. Nós estamos enveredando pelos caminhos das nossas trevas ou da nossa luz? O que a gente está deixando aflorar no nosso ser? Esses são os questionamentos que vão ficar para a gente hoje. Nós somos herdeiros de nós mesmos, diz Joana de Ângeles. Ao superdimensionar um problema, estamos pondo energia no problema. Que tal colocar energia nas soluções? Só para terminar, então, eu vou contar aqui a historinha de um mito grego do Diamond. O Hércules passou por ele e ele se agrandou perto do Hércules. E o Hércules começou a lutar com ele, né? Começou a lutar. E quanto mais o Hércules lutava, mais ele ficava maior. E aí veio, né, uma ninfa e falou para ele assim, o tamanho dele é desse tamaninho aqui, ó. Quanto mais você der valor para ele, quanto mais você colocar energia nele, quanto mais você olhar para ele, mais ele vai se agrandar. Agora, se você simplesmente deixar ele de lado, ele volta para o tamanho dele. É desse tamanho aqui. É isso que a gente faz, na maioria das vezes, com os nossos problemas. A gente bota tanto foco nele, tanto foco, que a gente vai fazendo ele ficar grande, gigante na nossa vida. Ao passo que se a gente colocar o nosso foco na solução, o problema vira pequenininho e a solução vai se abrir. O que mais é possível para que eu possa solucionar os problemas da minha vida e sair da minha casca velha e me transformar numa nova pessoa que possa voar, que possa ter asas, que possa voar, sendo leve, né? Perdão traz essa leveza para nossa alma.
Gratidão a todos. Desculpem aí o problema inicial. Na verdade, nem foi um problema nosso mesmo, foi um problema, né, do sistema lá, enfim. Até o próximo sábado, que a gente possa refletir sobre isso e vibrar no amor. Gratidão a todos. Deus abençoe.